Você costuma sentir aperto no peito? Parece que tem um nó aqui no meio mesmo do seu peito, apertando, contraindo, ou aqui na garganta, aquele aperto, aquele peso, aquele sufocamento. Isso é ansiedade, isso é angústia e principalmente o que nós podemos fazer para lidar com esse sofrimento, para não deixar que essa dor paralise o nosso dia a dia. Eu vou responder exatamente essas perguntas nesse vídeo, então eu vou explicar de uma forma muito simples, correta, qual que é a definição, como saber se o que você está tendo é angústia, é ansiedade, por que isso importa, né? Que diferença que isso faz no seu dia a dia, e nós vamos aprender uma técnica para treinar o seu cérebro para que você possa, do jeito certo, aliviar esses sentimentos e não deixar que esses sentimentos controlem você. Essa técnica é baseada numa técnica cientificamente comprovada da terapia cognitivo-comportamental, que é um método mais estudado para que você possa superar a ansiedade sem medicações de forma definitiva. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, sou formado aqui em São Paulo, atendo no meu consultório, atendo pacientes na prática clínica, né, no chamado campo de batalha, de você ter que observar a pessoa em sofrimento e ser responsável pelo tratamento dela, e também sou fundador do canal Saúde da Mente e de técnicas de tratamento online cientificamente comprovadas para ansiedade, para depressão e para insônia. E uma das missões é que eu possa informar e oferecer para o máximo de pessoas possível ferramentas para superar a ansiedade de uma forma prática, de uma forma não medicamentosa e principalmente de uma forma que funcione e que seja definitiva. E isso é possível? Sim, isso é possível porque o nosso cérebro tem uma capacidade de se moldar, de construir novos neurônios altamente plástica. O cérebro está sempre se remoldando, é como se fosse um músculo, só que nós precisamos treinar o nosso músculo mental com as ferramentas corretas. Mas para eu falar um pouco de angústia e de ansiedade, eu queria contar a minha experiência, né, com angústia e ansiedade. Eu já senti essas duas sensações e isso é eminentemente diferente, e a forma como você deve agir em cada uma delas é eminentemente diferente também. Então deixa eu dar esse exemplo, né? Eu já contei em vários outros vídeos que além de eu atender e ter ajudado milhares de pessoas com sintomas de ansiedade patológica, a ansiedade é algo importante não só pela minha profissão, mas é importante na minha vida porque eu senti na pele o que é ter um sintoma de ansiedade generalizado, o que é ter uma crise de pânico. E exatamente quando eu tive a crise de pânico, eu já contei essa história, a primeira crise de pânico, ela vem do nada. Eu explico isso em outros vídeos. E é uma sensação de morte iminente. É um alarme falso do seu cérebro. Não tem como aquilo te fazer mal fisicamente, mas a sensação é que você vai morrer, você vai enlouquecer ou você vai ter um infarto. O corpo tem uma descarga de adrenalina absurda, uma rajada. A sensação de sufocamento, de aperto, de sensação de o coração batendo, dos músculos contraídos. Eu lembro que eu suava e uma sensação de calor, um calor que parecia que eu ia explodir e parecia que a minha cabeça estava com alguma coisa errada, parecia literalmente que algo ia estourar dentro de mim. É desesperador. E eu tive essa primeira crise dirigindo na cidade universitária, que é um local aqui em São Paulo, onde tem vários campos, né, da USP, e é um local tranquilo para dirigir. A questão, e isso é um dos grandes problemas da ansiedade, não é só a crise, é o medo que nós temos que essa crise venha novamente e eu não sei o que fazer. Ou seja, o medo de ter uma nova crise desesperadora e não ter o que fazer sobre isso. Então, depois dessa crise, eu estava dirigindo na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, eu estava indo buscar meu filho.
Eu não morava com ele nessa época. E quando eu estava dirigindo, eu tinha acabado de pegar, né? Então eu fui relativamente tranquilo. Aí eu peguei ele, a gente estava indo num shopping aqui em São Paulo, né? No shopping Eldorado, não sei se vocês conhecem, tinha, enfim, eventos lá de brincadeira de criança, tinha algum tipo de parque de diversão lá, eu não lembro exatamente o que, né? Não sei se era algum personagem. Só que aí quando eu estava com ele, me veio um pensamento. E se eu passar mal agora? E se vier uma outra crise? Eu não posso ter essa crise. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer agora para evitar que essa crise venha? E junto com esse pensamento surgiu um aperto. Não tão intenso, mas começou a aparecer aquela ameaça do aperto, começou a vir a palpitação, eu comecei a sentir que eu não estava respirando direito e quanto mais eu prestava atenção na minha respiração, mais eu me sentia sem ar, mais eu sentia que algo estava errado. Eu comecei a ficar tenso, comecei a suar e tudo que eu pensava não posso ter a crise, não posso ter a crise. Se alguém já teve algo parecido, claro que cada experiência é individual. Vocês não estão sozinhos e isso não faz de vocês loucos, não faz de vocês pessoas fracas, improdutivas, até porque eu não me considero fraco, não me considero improdutivo e hoje eu não tenho mais, aliás, faz anos que eu não tenho mais nem a crise e nem a preocupação, a evitação de coisas pelo medo de crise. Mas isso que eu descrevi é um sintoma da ansiedade. Agora, eu senti angústia também. Quando eu senti angústia? Quando, isso também ocorre com muita gente, quando houve o falecimento da minha mãe. Eu tive, enfim, experimentei, felizmente, vários falecimentos na família já, isso é normal, é algo da nossa vida. E aí a sensação, ela foi de aperto no peito, só que era um aperto diferente. Não sei se você consegue se identificar. É uma dor aqui, parece que algo estava empurrando, como se fosse um peso. Só que esse aperto me vinha com um pensamento de não saber o que fazer, de estar totalmente sem chão, de não saber como achar uma saída de um pensamento do porquê aquilo estava acontecendo. E uma vontade de se encolher, eu até tinha essa questão de voltar para mim, de encolher. E eu queria ficar quieto, eu queria ficar sozinho. A sensação de aperto, nesse caso, é uma sensação de angústia. Então, se você se identificou, claro que cada experiência é única, então saiba que isso é normal, você não está sozinho, porém, se isso está ocorrendo frequentemente, atrapalhando a sua vida, nós temos que tratar. Por quê? Porque quando esses sentimentos eles ficam num looping, num ciclo, eles alteram a forma como o nosso cérebro funciona e a gente não consegue sair deles. Mas vamos entender então a diferença. E olha, vocês vão procurar na internet e hoje em dia a gente tem esse overload de informação, né? É um termo que eu ouvi de obesidade mental. É muita gente falando muita coisa e, enfim, cada um dá uma definição que quer e na parte de psicologia, de psiquiatria, de neurociências tem 1 milhão de definições. Eu vou te dar para vocês a definição que é a mais usada, aquela definição da psicopatologia, aquela definição que é a definição médica de angústia e de ansiedade, tá? Isso não é minha opinião, isso é algo que é consensual. Agora, provavelmente você vai achar pessoas que que não têm essa formação médica ou uma formação mais científica falando definições, enfim, que elas querem. Mas do ponto de vista prático, do ponto de vista objetivo, ansiedade tem a ver com 2 sentimentos, uma sensação de descarga de adrenalina. Então o corpo ele tem palpitação, ele tem falta de ar, tem suor, tem tensão, tem tremor, sensação de tremor interno ou externo, diarreia, dor de estômago. Existe um vídeo onde eu falo os sintomas da crise de ansiedade, por que eles acontecem, eu explico bem direitinho. Então a ansiedade tem, primeiro, essas sensações de descarga de adrenalina, então é uma sensação de como se estivesse tendo um perigo muito real ameaçando a gente. Só que muitas vezes isso é um alarme falso do nosso cérebro. Só que a ansiedade, ela tem também um pensamento e ela move uma ação. Isso é importante, isso é fundamental. E muitas vezes as pessoas não estão cientes disso e elas não sabem o que fazer. O pensamento da ansiedade é tentando antecipar
ameaças, é preocupação, é tentar vasculhar o ambiente ou o seu próprio corpo procurando sinais de perigo. Eu não posso passar mal. E se eu passar mal? E se ocorrer algo com meu filho? E se eu bater o carro? E se eu for assaltado? E se eu não der conta? E se rirem de mim? Então, tem a sensação, tem o pensamento focado em perigos futuros, normalmente nesse formato e se, não é somente isso, mas esse é o tipo de pensamento, perigos futuros, e a ansiedade faz com que a gente queira agir. Então, a ansiedade, ela impulsiona a gente para fazer alguma coisa para aliviar aquele perigo. Normalmente para fugir ou para tentar, digamos, arranjar algum alívio imediato. A ansiedade, ela vem com a sensação de que você tem que fazer algo para aliviar aquele sofrimento, para fugir, para escapar. Então o comportamento, a motivação é de fuga, é de esquiva, é de alívio. Isso é ansiedade. A angústia, a ansiedade pode vir com aperto no peito, só que se ela vem com aperto no peito, mas com essa sensação de fugir, com o pensamento de preocupação, é ansiedade. Agora, a angústia, o termo clássico, é esse outro sintoma que eu falei, que tem a ver com uma sensação de paralisação, de encolhimento. O nosso pensamento, ele não está focado no futuro, ele está paralisado e focado no passado, no porquê, memórias ou indagações de coisas ruins que aconteceram no passado. Então é uma sensação que faz você se encolher. Isso é importante? Por quê? Porque uma das técnicas que nos ajuda a assumir o controle sobre as emoções, então as emoções, elas vão vir sem que a gente consiga controlar exatamente, mas nós conseguimos aprender a regular para que elas não controlem a gente. Então a ideia é você treinar o seu cérebro não para não sentir, porque isso não dá certo, mas sim para não deixar que essas emoções controlem você. Você controla as suas emoções ou você assume a direção, né? Você senta no banco do motorista das suas ações. Você não deixa as emoções sentarem nesse banco do motorista. Então esse é o objetivo. E uma das técnicas é uma técnica da DBT, que é uma evolução da terapia cognitivo-comportamental, que é o tratamento não medicamentoso mais eficiente para superar a ansiedade de forma prática, definitiva, sem o uso de medicações, que é o mesmo tratamento que eu ensino no meu treinamento online para mentes ansiosas. Então isso é uma evolução dessa técnica da terapia cognitivo-comportamental, que é o treino mental mais comprovadamente eficaz que existe. Nós vamos agir opostamente à emoção. Então essa técnica chama ação oposta à emoção. Como é que é isso? Você vai perceber e aí você vai, com base nisso que eu falei para vocês, claro que precisa de um treino, né? Mas quanto mais você percebe, mais poder você tem para mudar. Então você vai perceber qual é essa emoção. Eu tô, digamos, com a motivação de fugir, eu tô preocupado, eu tô com essa sensação de que tem uma ameaça. Opa, isso é ansiedade. Eu tô sentindo esse aperto, mas isso vem mais com encolhimento. Opa, isso é angústia. Por quê? Porque a técnica é você perceber. Então, para você saber, você tem que perceber, dar um nome para isso. Quanto mais você nomeia, menos poder você dá para a emoção, e aí você vai agir imediatamente contrariando aquilo que a emoção está falando para você. Então, se for ansiedade, qual é a ideia? É que você, uma vez que você percebeu, você procure sinais no ambiente que você está seguro, procure sinais de coisas que você pode controlar e haja calmamente. Não haja rápido. Quanto mais você age fisicamente de forma calma, isso manda uma mensagem para o seu cérebro que ele está enganado e que o ambiente está seguro. Então, como você faz? Você procura sinais de segurança. Então, eu estou seguro porque meus pés estão no chão, eu estou aqui na minha casa, um ambiente familiar, eu sei fazer isso. Você vai focar no que você pode controlar. Então, no caso que eu estava dirigindo, olha, eu vou focar então no volante, eu vou focar aqui no freio, eu vou focar na embreagem, eu vou focar no retrovisor. E você vai agir de forma
pausada, sem agir com pressa. Então, você vai fazer curvas de forma pausada, de forma cadenciada, ok? Na angústia, e quando você perceber que é angústia, aí você tem que agir de forma oposta. Como? Você vai ter que colocar o seu corpo em movimento e se conectar com pessoas que você gosta. Porque a angústia ela vai falar para você se encolher, para você ficar quieto, sem energia. Ela vai drenar a sua energia. A ideia é que quando você perceber, não luta contra isso. Por quê? Porque não funciona. Se funcionasse seria ótimo, só não funciona. Quanto mais a gente luta, mais a emoção bate de volta na gente. Só que a gente vai controlar a nossa emoção através das nossas ações e dos nossos pensamentos. Então, você acolhe, você fala, poxa, tudo bem, tá com isso. Então, você demonstra como um carinho para si mesmo, porque isso alivia a angústia, isso libera ocitocina, mas você não vai falar, ter esse carinho, essa autogentileza e ficar parado. Não, é importante você fazer isso e agir. Você vai movimentar o seu corpo, ou você vai fazer alguma atividade física, ou você vai sair para, fazer uma caminhada, ou você vai entrar em contato com alguém, mas você vai colocar o seu corpo em movimento e em conexão. Isso é um método simples, mas cientificamente comprovado que pode fazer muita diferença já no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro essa diferença e entender por que isso importa, porque senão também a gente dá nome para as coisas e não saber o que fazer com isso não é útil, né? O objetivo é que a gente consiga entender porque isso dá para a gente a rota para que a gente possa superar e conquistar a vida que nós queremos. E lembrando que o tratamento para ansiedade, o tratamento das causas reais da ansiedade não é medicamentoso, é através de treinos mentais específicos, corretos, que permitem com que você supere a ansiedade, se mantenha bem, reconquiste o que ela roubou da sua vida e faça isso de forma natural, sem remédios. E isso sim é possível. O principal método, e não há dúvida sobre isso, é esse método de treinamento através da terapia cognitivo-comportamental. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, compartilhe isso para pessoas que você sabe que precisam, e muita gente está precisando, todos nós, né? Então sentir isso é algo humano, é algo normal e é algo que não nos define. O que vai definir é como eu escolho reagir a esse sentimento, né? E a gente pode começar a fazer uma escolha diferente a partir de agora. Deixa aqui nos comentários se você já sentiu, se você treinou essa técnica, se está te ajudando, e eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá!